E talvez você reconheça que é mais fácil sentir o ar entrando e saindo pelas narinas. Ou é mais fácil reconhecer o movimento de expansão e retorno do tórax, do peito. Ou é mais fácil sentir o abdômen, assim, sentindo a ondulação do abdômen. Não tem uma maneira certa de sentir, só tem a sua maneira. Então, o convite é de você perceber como você está respirando agora. E se você acaba sendo levado pelos pensamentos, você se dispersa, vai para outro lugar, a gente convida de novo a atenção a fazer esse repouso nessa sensação. Mindfulness acontece nesse momento que a gente percebe que se distraiu, desperta dessa distração e convida novamente a retornar a atenção para o corpo. E principalmente para essa sensação da respiração. E na terceira etapa dessa prática, nós vamos convidar a nossa atenção a incluir de novo a sensação do corpo por inteiro. Veja se é possível para você agora sentir de novo o seu corpo, a sua postura. Talvez até seja possível experimentar a sensação da respiração chegando em todas as partes do seu corpo. Reconhecendo como você está agora e aceitando como você está da melhor maneira que você puder. Vamos abrindo os olhos, concluindo a nossa meditação. Gradualmente a gente vai transicionando a nossa atenção aqui para o grupo. Espero que todos estejam bem. Eu vou me apresentar de novo, porque algumas pessoas durante a nossa prática. Meu nome é Gustavo Giovanetti, também sou médico psiquiatra e psicoterapeuta. Tenho trabalhado com o Paulo nos últimos anos e hoje nós vamos fazer uma aula em conjunto. Na primeira etapa da aula, na primeira meia hora, sou eu que vou apresentar alguns conceitos para vocês. E na segunda etapa da aula, o Paulo vai entrar e fazer a meditação final da aula de hoje. Né? Então, retomando o que a gente conversou no início, a nossa aula de hoje vai ser sobre o sofrimento e a aceitação do sofrimento como uma possibilidade de transformação durante a prática de mindfulness. Né? Então, nesse primeiro slide que eu quero aqui compartilhar com vocês, nós vamos retomar algumas
aspectos das últimas aulas, né, que são os elementos fundamentais de mindfulness, que é a experiência do sofrimento primário e do sofrimento secundário. Se a gente lembrar das primeiras aulas, o sofrimento primário é aquela experiência imediata, ou a experiência primária, que nós também chamamos. A experiência imediata, como uma dor, como algo que imediatamente a gente reconhece como um sofrimento ou um estímulo desagradável, e nós imediatamente temos reações secundárias através das emoções, dos pensamentos. Então, um exemplo para a gente retomar isso de uma maneira comum é: estou parado no trânsito, não tenho saída, o trânsito parou. Imediatamente eu tenho reações, desde o nível corporal, me colocando na direção de uma maneira tensa, travando o meu corpo, talvez procurando um espaço no trânsito para reagir. Imediatamente meus pensamentos são levados: nossa, vou perder meu compromisso, vou me atrasar, qual é a consequência que isso vai acontecer? Então, a experiência primária é a experiência imediata. O trânsito parou. A experiência secundária são todas as reações que eu, de uma maneira automática, tenho em relação a esse sofrimento primário imediato, né? E isso em mindfulness está no centro da nossa prática, porque mindfulness ajuda a gente a trazer clareza e consciência para a experiência direta, primária. E muito do nosso sofrimento, ele vem da resistência que a gente tem em sentir essa experiência primária. Quanto mais resistimos a essas experiências que estamos vivendo, mais a gente é levado para reatividade, para novas experiências secundárias. Então, trazendo agora para o nosso contexto do que a gente está vivendo, imediatamente a gente tem uma pandemia que nos limitou, que nos colocou dentro de casa, para uma proteção, para a proteção da nossa saúde, e imediatamente, automaticamente, eu tenho reações em vários níveis, tanto emocionais quanto de pensamento, onde muitas vezes o meu sofrimento vai se amplificando quanto mais reatividade eu encontro. E isso é muito comum, porque a gente acaba tendo padrões de reações. Essa resistência, ela acaba se mostrando através de padrões. E padrões comuns que têm a ver com a aversão em sentir essa experiência ou esse sofrimento. Então, eu quero bloquear a experiência. Eu vou negar a situação. Eu não estou vivendo nada, não há perigo nenhum, nada que está acontecendo do meu lado é real, é tudo uma invenção. Ou eu começo a agir de uma maneira exagerada a tudo. Eu fico extremamente ativo através da reatividade frente ao medo, frente à resistência em experimentar aquilo que eu estou vivendo. Então, a gente acaba criando uma luta contra as sensações. Isso vai aumentando a nossa ansiedade e é um aspecto muito importante. O tipo de reatividade faz com que a gente fique mais tempo dentro do nosso pensamento, levando o nosso pensamento como uma realidade incontestável e nos distanciando das experiências sensoriais, das experiências corporais, que mindfulness ajudam a gente a lidar com isso. Então, em um polo, a gente tem talvez uma tendência a reagir de uma maneira de negação, de bloqueio da experiência primária de sofrimento, e para um outro polo, a gente encontra o que a gente chama de afundar na experiência. Em inglês, a gente tem uma palavra que talvez traduza isso melhor, que chama drowning, dentro da experiência. Quando a gente é dominado pela experiência.
a gente resiste ou bloqueando ou mergulhando. Então, muitas vezes, quando a gente mergulha sem consciência, de uma maneira automática, também é um outro polo da resistência frente às experiências primárias. E a gente é dominado pelas emoções, é comandado pelo medo, pode ter reações de congelamento, talvez uma reação de exaustão, de tanta intensidade que essas emoções se apresentam no nosso corpo, né? Às vezes podemos entrar num processo cognitivo de vitimização, de condenação de nós mesmos, olhando sempre a perspectiva de que estamos errando o tempo todo, né? Isso pode proporcionar uma experiência de desânimo, de falta de energia, sentimentos mais próximos dos sentimentos depressivos, né? Então, esse modelo ele está no centro do entendimento do processo de aceitação. Por quê? Quando a gente trabalha em mindfulness a aceitação... Opa, de novo aqui. Vou só pegar aqui um apontador para vocês. Quando a gente está lidando diretamente com mindfulness, a gente vai procurar convidar com gentileza a investigar como o sofrimento primário se apresenta para a gente. E geralmente, quando a gente vai convidar para olhar para isso com gentileza, a gente encontra a nossa resistência. E a aceitação tem a ver com a possibilidade de ativamente acolher essa resistência, suavizar essa resistência. É uma atitude de abertura. Quando trabalhamos esse aspecto do resistir ao sofrimento primário, nós podemos talvez atenuar ou mesmo deixar de ser dominados por essa reatividade e mergulhar nas experiências secundárias, né? Então, este é um processo muito importante porque muitas pessoas confundem, e principalmente talvez por muita possibilidade de aproximação cultural, de aceitação, como algo resignado, como algo que a gente passivamente deve receber ou passivamente está exposto a ficar vítima de uma situação. Mindfulness não propõe essa perspectiva da aceitação. Mindfulness propõe a aceitação como um sentimento ou como uma abertura que implica, em primeiro lugar, um ato de coragem. Ele é um ato de coragem e de abertura para olhar para aquilo que está acontecendo. Pode ser algo difícil, pode ser algo um pouco difícil, pode ser algo menos intenso, mas a atitude que a aceitação nos propõe é uma atitude ativa, então não é uma experiência passiva ou de resignação, é uma possibilidade ativa de olhar de maneira gentil. Este também é um aspecto fundamental em mindfulness, esta abertura de gentileza, que a gente chama de loving kindness, ou que a gente chama de amorosidade, sem ser um aspecto, talvez, também muito estereotipado desse sentimento, porque, na verdade, é que ele implica uma ação. Eu me volto em direção, ou eu olho em direção ao sofrimento. Então, essa abertura, essa experiência é que está no núcleo do conceito de aceitação. Então, a gente pode ver aqui, né, por esse slide, que aceitação tem o seu aspecto etimológico de aceitar, receber de boa vontade, e este outra radical aqui da palavra, capere, ela tem a ver com to take em inglês. Então é um pegar, é um tomar para si, né? Então ela não é uma atividade receptiva que não implica a gente, ela implica totalmente a nossa presença.
Então, a gente usa o cultivo da atenção com o elemento de gentileza e com o elemento de ação, de disponibilidade, de abertura para aquilo que está acontecendo. Isso faz com que a aceitação, né, que é um dos elementos constituintes do mindfulness, possa ajudar a gente a olhar de uma perspectiva diferente para aquilo que estamos vivendo. Então, a aceitação não muda a nossa realidade. Ela ajuda a gente a olhar para a realidade como ela é, talvez diminua o tamanho do sofrimento, porque muitas vezes, como quando nomeamos nossos monstros, nossos medos, eles assumem um tamanho menor, eles assumem o tamanho daquilo que está mais direto e real à nossa frente. Então, a aceitação, ela muda a perspectiva de como olhamos para os eventos corporais, emocionais, para os nossos próprios pensamentos. Então, todos os elementos que trabalhamos nas aulas anteriores, a aceitação está presente. Está presente como quase um cimento, uma liga de todos os aspectos da nossa prática de mindfulness. E a aceitação ajuda a gente a se engajar na prática, a olhar para aquilo que está acontecendo. Então, ela facilita diminuir a resistência para aquilo que está acontecendo. Então, ela ajuda a gente a se engajar no processo de investigação, de autoconhecimento, de percepção de como estamos, e talvez de como somos, mas principalmente de como estamos, e ajuda também no processo de deixar passar, de deixar partir, a percepção do movimento da experiência. Que a experiência não está congelada no tempo. A cada momento, a experiência muda. E essa percepção de mudança, do fluir da experiência, ela é fundamental para o desenvolvimento da prática. Então, a aceitação também nos traz um elemento de abertura e disponibilidade do deixar partir, né? Então, ela proporciona também uma forma mais equilibrada de lidar com as emoções. Então, muitas vezes, quando a gente está num processo de abertura gentil, de disponibilidade, talvez seja possível passar um pouco mais de tempo num tom neutro das emoções, num tom mais equilibrado, sem estar tão dominado pela reação de luta, fuga e proteção, ou sem estar dominado pelo desejo e vontade de se agarrar às coisas boas e não deixar elas passar, né? A aceitação das coisas como elas são e como elas estão se mostrando ali para a gente facilita esse trabalho de equilíbrio das emoções. Então, a prática de mindfulness, quando ela tem esta consciência do processo de facilitação, de suavização da resistência do sentir, do experimentar, do olhar para aquilo que está à nossa frente, ela ajuda, a gente tem trabalhos que mostram isso, ela ajuda a aumentar afetos positivos, né? Mesmo que as nossas dificuldades e o nosso sofrimento seja grande, a gente amplia a lente da nossa consciência e inclui mais experiências para além daquele sofrimento imediato. Então, ajuda a gente a valorizar e experimentar afetos positivos que podem acompanhar os nossos sofrimentos. Aumenta também a sensação de satisfação, de completude perante a vida. E lógico, gente, que isso não é uma coisa que a gente bate numa pedra, cai, bate a cabeça e acorda iluminado. Não. A gente trabalha muito para a prática, é um cultivo diário de uma proposta
de gradualmente a gente ir se aproximando dessas experiências. Então, um outro conceito muito importante em mindfulness, que é não forçar. Não forçar implica em que a gente aceite as experiências gradualmente e a gente cria esse gentil. Faz parte da gentileza a gente se aproximar das nossas dificuldades de forma gradual, evitando o processo de autocrítica, de ruminação, de o tempo todo estar preso pela cognição e não por essa disposição da atitude gentil, né? Então, para que a gente possa concluir essa primeira parte da nossa aula de hoje, aceitação tem a ver com atitude e sentimento. Ela é uma abertura que convoca para uma disponibilidade de gentileza do olhar para nós mesmos, para a experiência como ela é. A gente não precisa forçar a experiência e a gente não precisa resistir à experiência. A gente pode, diminuindo a resistência do sentir, nos aproximar de forma gradual, gentil e consciente, com clareza, trazendo clareza para a nossa experiência. Isso pode facilitar e diminuir a nossa reatividade frente àquilo que a gente experimenta, né? Então, gente, deixa eu só checar aqui se o Paulo já chegou aqui na reunião. Já estou aqui. Ótimo! Paulo, então, muito obrigado, pessoal, por essa primeira etapa, e agora eu vou passar a palavra para o Paulo e volto no final da aula para a gente conversar em conjunto, né? Paulo, Gustavo, só uma coisa, eu vou pôr a tela, então acho que você precisa... Eu vou sair, eu vou sair para você entrar. Ixi. A Vivi tem que te pôr de host agora, Paulo, para você entrar. Bom, enquanto eu não sou host, né, eu queria agradecer super eu peguei boa parte da explicação do Gustavo, né, que tem uma super didática e conhece muito esse tema e vai colocando gradualmente. E agradeço ele ter começado a aula, que eu estava num webinar com enfermeiras, né, do Corém, a ex-presidente do Corém, pessoal, e falando mesmo do sofrimento emocional quer dizer, a minha parte foi essa, né, falar sobre o sofrimento emocional, a dificuldade que elas estão tendo nesse momento, né, muito complexo. E então, super agradeço ao Gustavo, a gente tem trabalhado bastante junto, e a Eliana também, que eu acho que ela está responsável por responder aí as perguntas que vocês fazem. Então, eu vim para dar uma prática. Deixa eu dar... Paulo, eu acho que você ainda não está como host. Deu? Deu. Acho que deu, né? Deu. Tá. Ops, tá aqui. Então, isso aqui. Então, a ideia é que, para a gente transformar alguma coisa, a gente tem que aceitar a presença dela no nosso campo de consciência, né? Para eu me relacionar com alguma coisa, é muito importante que eu aceite a presença e que eu tente compreender como que aquilo se mostra. Qual é o tamanho daquilo, qual que é a expressão daquilo em mim. E então, o Gustavo acho que explicou bastante, né, que uma coisa que é muito comum
quando a gente começa a falar de aceitação, é resignação. Mas como é que eu vou aceitar as injustiças do mundo? Não, a gente vai aceitar que elas existem para poder investigar e para poder saber o que faz. Né? Como é que eu vou aceitar o medo que eu estou? Eu vou aceitar se eu admito que eu estou com medo, e aí eu vou trabalhar, e uma das formas de trabalhar eu vou oferecer agora. É muito importante que eu lembre a todo mundo que estiver aí assistindo a gente que isto aqui, de jeito nenhum, é uma substituição de um processo de psicoterapia, de um curso, né, de mindfulness, ou mesmo de medicação, etc. Né? Isso aqui é considerado uma medicina complementar e a gente está testando esse modelo que nem existe direito. Né? Então, precisa saber. E uma coisa, agora a gente vai trazer um incômodo, certo? Nós vamos trabalhar um incômodo. Portanto, quem estiver muito incomodado ou quem estiver muito mexido emocionalmente, talvez seja melhor não fazer, né? E outra coisa, agora, não, eu quero fazer, eu vou propor o seguinte, a gente vai trabalhar com incômodo, por favor, lembrem disso, escala de 0 a 10, você vai pegar um incômodo 3, tá? Sempre a gente fala isso, e eu repito aqui, aí a pessoa fala, nossa, eu chamei um 3, veio um 10. Se não tem experiência, não trabalha, porque o que a gente quer é que vocês aprendam um pouco, tá? Então, como que é essa prática? Por que ela não? Deixa eu ver. Não está mudando. Ah, tá. Então, lembrem que a gente trabalhou um pouco isso já, que é aquela conexão emoção, corpo, cognição e etc. Então, lembra a importância de você nomear o que você... Aqui é emoção, mas seguindo a última aula seria sentimento, mas emoção é a palavra menorzinha, fica melhor no slide. Tá? Então, nomear. O que eu estou vivendo? Eu estou vivendo medo, tristeza, porque nós vamos trabalhar com incômodo. Tá? Então, primeira coisa é eu tomar um pouco de posse daquilo. E a gente tomar posse nomeando. Olha, eu estou vivendo isso. A segunda coisa é reconhecer essa emoção, como ela se expressa no corpo. Tá? Então, é buscar mesmo, é saber como que isso se manifesta. E, normalmente, pode ser um aperto, pode ser uma tensão, pode ser, às vezes, uma vibração um pouco incômoda, né? Pode ser dor, aumento de temperatura, diminuição de temperatura, qualquer coisa que chamar atenção no seu corpo, como, eu trouxe aquela emoção, aquele sentimento, e olha o que acontece no meu peito. Lembra que a gente passou na última aula o impacto das emoções no corpo? É isso. Estamos voltando lá à última aula. Né? Depois vem uma sensação de suavizar. Então, primeiro a gente vai ter mindfulness para reconhecer o que está vivendo. E aqui começa 3 ações, porque, por exemplo, a gente trabalhou em aulas anteriores mindfulness das emoções, certo? Então, você percebe a emoção, percebe o que você pensa disso, percebe no corpo e deixa sem fazer nada. Só presta atenção, abre espaço que a coisa se transforma. Tá? Acho que isso, espero que tenha ficado claro. Agora a gente vai partir disso e vai dar um passo adiante, que é uma prática que o self-compassion
descreve, mas não é uma prática que foi inventado no programa de Self-Compassion. É uma prática que o Jack Kornfield usa, as pessoas que lidam com trauma também usam, parecidos, né? Os mesmos elementos. Então, aqui, a ideia é de você sentir no corpo, a primeira ação é uma ação para suavizar esta sensação no corpo. Por que eu pus esse slide estranho aí? Porque essa figura? Porque suavizar não é ter uma expectativa de que agora eu vou fazer algo genial e vai sumir. Não. Suavizar é assim, como se você pudesse visualizar a borda desse incômodo, que, quem sabe, se dissolve um pouquinho, como aqui, como você coloca um comprimido efervescente, ele vai, né, se desfazendo um pouquinho por fora. Então, a gente localiza no corpo e aí a gente vai trabalhar suavizando. Né? Outra imagem importante é como se você tivesse uma tensão e colocasse uma toalha morna, úmida em cima, né? Que dá uma pequena suavizada, não é uma expectativa de some um incômodo. Tá? Então, suavizar, depois, eu não sei por que não está entrando. Aí é acalmar a emoção. Então, é interessante porque a ideia é assim, suaviza o que você percebe no corpo e acalma a emoção de quem sente ela, ou seja, de mim mesmo. Tá? Eu vou trabalhar acalmando a mim mesmo, sem... Claro que quanto mais treino, mais a gente consegue fazer isso, né? Então, é acalmar quem sofre, né? E depois permitindo que aquela experiência esteja lá. Portanto, aqui é a ideia da aceitação. Isso aqui pode ser dado e praticado de diferentes maneiras. Pode ser uma prática informal para quem tem experiência, rapidinho. Tem alguma coisa que ocorre na nossa vida, né? Você fala, nossa, estou com medo, puxa, olha como eu estou, oh, meu coração disparou. Né? Aí a gente tem uma atitude de localizar isso e tentar dar algum conforto, acalmar a gente mesmo, né? E depois ter a coisa que é fundamental. Pode começar também permitindo que é o que eu estou vivendo está aqui. Tá? Porque, como o Gustavo tão detalhadamente explicou, parte do nosso sofrimento é não aceitar que eu estou vivendo o que eu estou vivendo. E outra coisa que ele explicou é a impotência que surge quando eu falo eu não estou vivendo isso. Se eu nego o que eu estou vivendo, eu não tenho o que fazer. Então, percebe, é uma prática que começa com mindfulness, né? Que é você, mindfulness das emoções no corpo, que a gente viu, e depois tem a parte ativa, que, por exemplo, o programa de Self-Compassion propõe. Legal? Então, agora, a gente vai fazer essa prática. Eu vou tentar fazer uns 10 minutos, tá bom? Dica para quem está fazendo e se sente incômodo. Simplesmente, se você estiver incomodado, para de fazer a prática e presta atenção na respiração. Ou presta atenção na mão. Lembra aquela primeira meditação, que aquela é bem neutra? Começa a sentir a palma da mão, quais são as sensações presentes. Ou simplesmente fala, encheu isso aí, levanta, vai tomar um copo d'água. Tá bom? Cuidem-se, tá? Então, vamos lá. Opa, antes do obrigado, né? Porque não acabou. Então, pessoal, eu vou dar esse stop share aqui. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos.
o sininho aqui. Fechem os olhos e procurem uma posição confortável. Esse elemento de conforto é muito importante aqui. Lembra que a gente está se cuidando. Então, é um elemento importante se estarem se sentindo bem. E agora, leva atenção e faça uma leitura. Olha, a gente está fazendo isso há algum tempo, faça uma leitura da sua postura, se tem alguma região tensa do seu corpo. Como está a energia do corpo, se quer levantar, sair andando, ou está meio adormecido, com pouca vitalidade, está tudo certo. O que importa aqui é mindfulness, é prestar atenção. E agora, eu vou pedir para vocês efetuarem umas 3 respirações um pouco mais profundas. Então, entre em contato com a respiração, inspira um pouco, solta fazendo um barulho, solta ouvindo a própria voz, com uma atitude de deixar partir, uma atitude de abertura, como se a gente ficasse um pouquinho mais pesado. Vamos lá, mais 2. E agora, dentro do seu tempo, chamem, né, lembrem um incômodo, por exemplo, que vocês estão vivendo. Pode ser um incômodo no corpo agora, uma tensão, uma dor. Pode ser algum incômodo que vocês tiveram hoje, né? Por exemplo, recebendo uma compra e toda aquela coisa da limpeza, qualquer coisa, um incômodo. Um incômodo que seja o suficiente para se manifestar no corpo. Então, uma sensação no corpo incômodo é muito bem-vinda. E percebe a presença dessa experiência. E agora, dá um nome para o sentimento que você tem. Né? Que emoção é essa? Que sentimento é esse? Dentro daquele perfil, pode ser tristeza, raiva, angústia, medo, falta, solidão. Escuta isso e aceita o que você mesmo está dizendo a você mesmo. Abre espaço, tenha gentileza com isso, porque está aí. E vamos lembrar daquelas figuras da última aula e localiza. Por exemplo, eu mesmo, quando eu estou com raiva, eu sinto no peito e sinto no braço, né? Parece que fica com energia, né? Parece que quer agir. Ou uma coisa mais deprimida, que parece que tira energia, fica um vazio, né, no peito.
Se for medo, como é que se manifesta no seu corpo? Então, localizado isso, percebido a presença, nós vamos começar com a parte ativa, né? Que é suavizar. Então, suavizar é perceber essa região do corpo, percebe a dimensão, as bordas disso. E, dentro do possível, abrindo um espaço, como aquele novelo, né, que fica meio embaralhado e a gente começa a desembaralhar, né, por dentro, abrindo. A gente não faz uma força, você vai abrindo pequeno espaço, pequena possibilidade de respiro naquilo. Ou a imagem de uma toalha quente, morna, nessa região, né? Quando a gente tem um músculo um pouco tenso. Cuida dessa região do teu corpo, sem querer um ato heróico, mas simplesmente se dispondo a esse tipo de atitude. Ou, às vezes, ajuda quando a gente inspira, como se a gente pudesse enviar a inspiração para essa região, abrindo espaço dentro, e na expiração, como se a gente relaxasse. Essa é uma possibilidade. Sente que a respiração, como se ela passasse abrindo espaço e depois relaxa. Brinca um pouco com isso. É uma brincadeira. Suavizando o corpo. A outra etapa é acalmando a emoção, que, como a gente já trabalhou, acalmar é importante pelo toque. Eu vou pedir para vocês ou tocarem o peito ou tocarem a região que vocês perceberam como incômoda. Toquem. Que essa é uma das formas da gente transmitir calma para uma criança, para um animal de estimação e para a gente mesmo. Sente a temperatura da sua mão. Acalmando. Sentindo a textura que sua mão sente. E, principalmente, sente a intenção, a disposição de se acalmar. Isso pode parecer artificial, superficial, e aí você fala, ok, legal, mas agora eu estou com a intenção, esta intenção. Estou me dispondo a me acalmar. E tem uma parte minha que recebe. Então, eu admito que eu estou com algum tipo de incômodo, eu admito. Isso me fragiliza um pouco. Por outro lado, eu preciso saber que tem um lado meu que está aqui, que é estruturado, que oferece ajuda.
Outra maneira de a gente se acalmar é com é o tom de voz, né? Porque um bebê, ele não entende o que a mãe está falando, mas ele entende o tom de voz. Isso é dos mamíferos, como a gente viu em aulas passadas. E tente perceber uma frase que seria legal para esse momento. E fala com um tom de voz que você falaria para uma pessoa querida. A autocompaixão envolve saber o que eu preciso. Então, cria uma frase. Ou a gente tem frases conhecidas, por exemplo, que eu me sinta seguro agora. Que eu tenha paz. Crie uma frase que você gostaria de ouvir pelos próximos dias em relação a esse seu encontro. E repita ela com uma voz gentil, uma voz de que cuida. E a terceira fase e última é da aceitação, que é você permitir, você aceitar que esse incômodo está aqui. Aceitar com a intenção de dar espaço, com a intenção de ser tocado por essa mão que você está sentindo. Por isso que a gente aceita, para fazer o contato. Também tem uma frase para você mesmo. Por exemplo, que eu me aceite como eu estou. Ou mais profundo, às vezes, que eu me aceite como eu sou. Que eu dê espaço honesto para essa experiência. Suavizando o corpo, acalmando a emoção e aceitando. Como um grande e profundo processo de autocuidado. Aceitando, acalmando e permitindo. Portanto, você pode retirar a mão, se desejar, e lembrar que com um pouco de prática, a gente consegue fazer isso. Só com um pouco de prática. E isso significa a gente tomar das experiências. Então, eu vou convidar vocês gentilmente para prestarem atenção no corpo. Como está? Como está
a sua postura agora. Como está o seu tônus emocional nesse fim de prática? Prazer, neutralidade ou desprazer? Convidar vocês para perceberem a luminosidade, os sons do ambiente. E, gentilmente, vamos abrindo os olhos, vamos abrindo as câmeras para a gente poder conversar. Ah, e o sininho para terminar. Ok, pessoal, boa noite. Vamos conversar um pouquinho, se alguém tiver alguma pergunta. E talvez uma informação é que eu acho que eu vou fazer talvez mais uma, né? Só mais uma semana que vem, e talvez entrar talvez mudar, né? Porque aí, quem sabe, oferecer um programa mesmo, porque isso aqui é umas amostras, né, de prática, mas dá para a gente aprofundar muito. E uma outra coisa é que eu percebo que tem muito material, mas eu não sei a praticidade desse material como recorrente, né? E aí algumas pessoas falaram, você poderia editar esse material e fazer um pacote um pouco mais estruturado. Eu estou pensando nisso, aí deixa, olha, entra lá, quer a meditação X, está aqui, então tem que trabalhar nisso, né? Mas, enfim, vamos falar da prática. Como é que foi? Se vocês têm dúvida? Se foi difícil, se foi chato, se foi ruim, sei lá. Oi, Paulo. Boa noite. É a Isabela, tudo bem? Oi, Isabela. Tudo certo. Foi boa a prática. Na verdade, hoje o tema me é muito sensível e importante, porque eu já tive, né, algumas crises de ansiedade, e aí na semana passada deu uma desregulada, né? E aí eu percebi que agora eu estou numa fase, agora que eu estou bem, agora que eu sei meditar, agora eu estou com medo da ansiedade. E aí eu fico com mais medo. E isso que está me causando ansiedade. O medo é como se a ansiedade, é como se a coisa ruim, né, da crise fosse um buraco assim negro. E aí toda hora eu estou tomando cuidado para não me empolgar, não trabalhar muito, não me agitar muito para não cair no buraco. Mas o medo de cair no buraco é do Dr. Peço. E não sei muito como lidar, assim, sabe? E essa prática mexeu com isso? Mexeu um pouco. Eu senti o vazio, assim, no peito, aí eu senti dissipar, mas aí eu acho que aí eu relaxei muito. Eu não sei se eu consegui fazer todo o processo todo. Aí depois você relaxou? Eu fiquei com um pouco de sono, dei uma relaxada muito boa, assim. Tá. Mas dissolveu a coisa no peito. Então, olha, Isabela, a sua pergunta é muito ampla e eu vou me ater um pouco mais à prática, tá? A gente, olhando para a prática, porque você fez uma pergunta mais ampla, como lidar com o medo de ter medo, que é uma das características de ansiedade, né? Então, vamos pensar nessa prática. Quando a ansiedade, entre outras definições, ela é um pouco um medo sem objeto, né? Uhum. Você percebe que está num momento ansioso, você pode fazer todo esse percurso. E você já sabe, né, que você tem experiência, você sabe que você pode ficar com a possibilidade de mindfulness, que é você simplesmente, né, começa a meditar, percebe a emoção, né, percebe como
isso você já sacou, como a própria presença do sentimento gera uma cognição, você já pegou. Qual que é a cognição? E se eu tiver? E se piorar? Então, como que a gente trabalha em Mind? Ok, você pensou isso, volta para o foco, ou volta para aquela coisa de observar, né? E começou a criar muita história. Ah, mas se eu quiser evitar muito, vai acontecer isso, você presta atenção no corpo. Tá. Né? Agora, com o treino de hoje, é assim, a partir do momento que você estabiliza isso, a gente está acionando aquele sistema lá atrás que a gente trabalhou, que é o sistema do caregiver, né? Que é o sistema dos mamíferos, né? E esse treino é super legal. Para mim, esse símbolo de você admitir a sua vulnerabilidade, que é todos estamos, todos somos, né? E poder admitir que nós não somos unos, né? Nós somos uma, né? O Hillman, que é um junguiano, fala, nós somos uma comunidade dentro da gente mesmo. Claro que isso daqui é simbólico, né? Ou seja, tem um lado teu que tem condições de oferecer esse apoio. E é isso que a gente está acionando. E aí faz esse circuito. Nunca chame uma emoção muito forte durante um aprendizado. Vai indo passo a passo. Mas, só uma dica para a gente terminar. Para essa perspectiva que você está tendo, que você já percebeu que é cognitiva, não rumina nisso. Percebe como um evento da consciência. Tá. Não liga, só percebe e muda o foco. Tá bom, obrigada, Paulo. Legal, Isabela. Quem mais tem alguma pergunta? Ou achou difícil, ou achou estranha, ou fácil? Paulo, é Cláudia. Hum. Eu nomeei uma coisa forte, não segui a sua orientação de pegar uma coisa leve, peguei uma coisa que está forte. Claro, como sempre. Aí eu reconheci, suavizei, fui acalmando, por aí estava tudo leve. Na hora do final, de permitir que esteja aqui e aceitar, aí me veio uma sensação de tanta gratidão de estar aqui nesse grupo, fazendo mindfulness e seguindo tão bem. Aí veio um choro, mas não um choro da tristeza, que foi como eu comecei, um choro de alívio. E aí a minha pergunta é se isso é um ciclo que eu fechei de autocura, ou se faz parte ainda de uma reação tardia da tristeza. Eu fiquei nessa dúvida. Olha, partilho da sua dúvida. Então eu tenho que praticar mais. Sim, porque não dá para saber. Eu acho, vou ser sincero, pouco provável que com uma prática, uma vez, você encerrou um ciclo. Certo. Mas eu não tenho bola de cristal, eu não sei. Repete e você vai ver a presença disso. Agora, não queira se livrar, não tenha pressa em encerrar o ciclo tem a vida dele. Certo. O jeito de você interagir com o ciclo vai facilitar muito ele perdurar mais ou menos. Então, é o tipo de interação que você tem com o ciclo que vai determinar isso. E não dá para saber. Mas foi um ciclo bonito. Né? Obrigada. Poderia ser feio, porque não precisa ser bonito, gente. Pode ser feio, pode dar errado. É muito importante. A gente não pode idealizar. Não tem isso, tá? É bem pé no chão. Legal, Cláudia. Obrigada. Alguém mais? Eu... Oi. Oi, Ana. Bom, é a primeira vez
eu estou aqui ao convite da Isabela e obrigada por essa experiência. Eu senti, sim, uma grande dor no peito. Aliás, eu já venho sentindo esse incômodo no decorrer dos dias e eu senti uma provocação maior nessa dor. E na verdade, depois consegui dar essa suavizada, essa acalmada, mas eu senti os meus batimentos cardíacos mais acelerados, eu senti uma vibração aqui na cabeça, um estado diferente, assim, que eu entrei. E a minha dúvida está no seguinte, a gente fala, vocês falaram muito na questão de nomear a emoção, de sentir aquilo que a gente sente no corpo, mas não a causa. Por exemplo, eu tenho essa ansiedade, eu tenho essa angústia, eu tenho essa dor, mas eu não sei de onde ela vem exatamente, se é dos problemas familiares, se é do trabalho, se é dos estudos, se é da minha autocobrança. Então, eu gostaria de entender melhor essa situação, como é que funciona, né, esse novo método, nesse sentido, mas foi muito válida a experiência. Muitas vezes a dor, de repente, precisa ser provocada, né? Não sei se é nesse sentido ou se eu fiz alguma coisa errada. De todo modo, não. Ana, muito legal a sua pergunta, mas eu estou entendendo que então hoje é a primeira vez que você praticou. Sim. Às vezes eu faço alguma meditação, mas não dessa forma. Tá. Mais ou menos, é a mesma coisa que você entrou numa pós, né? Você vai fazer uma matéria, está aqui o Sérgio, grande professor da pós lá da Unifesp, e você já entra no final da matéria. Então, eu recomendo mesmo que você siga as outras aulas, porque essa daqui ela exige um certo preparo, tá? Agora, você fez umas perguntas que são muito interessantes. Então, olha, eu tenho essa angústia, será que é da minha família? Será que é da minha superexigência? Será que é o meu trabalho? E aí eu vou te dar uma resposta super pertinente com o programa. Não sei e você não vai saber por aqui. Sabe por quê? Não é o objetivo. Então, eu estou vendo aqui várias colegas analistas, que nem eu, etc. Quando você vai numa análise, né, o processo de lidar, a gente lida com as experiências de vida numa análise, numa perspectiva que vai lá para o passado, o pai, a mãe, tudo aquilo que forma a nossa identidade, né? E aí a gente começa a pensar no presente, puxa, como é que isso se expressa? E aí a gente até projeta no futuro, olha, se você continuar assim, pode acontecer aquilo, certo? Isso é uma análise que vai investigar, dar nome. Aqui, dar nome quer dizer dar causa. Essa é a riqueza e por isso que é um grande complemento de um processo analítico. Não substitui, não é essa a proposta. Aqui, Ana, vai ser assim, eu estou angustiada. Tá, então, como que eu lido com a minha angústia agora? Primeira coisa, você tem que conhecer ela. Você tem que conhecer como ela se expressa, que é um pouco aquele slide, que é muito importante você fazer as aulas anteriores para saber como lidar. Uma vez que você percebe como ela se expressa no corpo, nas emoções e etc., você não vai perguntar por quê. Isso é uma diferença que eu aprendi primeiro no taoísmo, quando eu comecei a estudar qual que era a diferença básica de perguntas de filosofia oriental e ocidental. E tem um estudioso que ele fala assim, olha, no taoísmo, no budismo, etc., você não o budismo um pouco mais, mas no taoísmo menos. Você não pergunta por quê. Você pergunta como. Então, por que eu estou angustiada? Um taoísta vai falar, olha, não sei. Como é que você está sentindo e o que dá para fazer com isso? Você entende que são perguntas de métodos diferentes. Tá?
Então, mesmo sem saber por que você está angustiada, esse processo de mindfulness e de self-compassion, etc., permitem você cuidar disso e cuidar muito bem. Mas você vai ter uma resposta muito melhor do porquê numa terapia. Deu para entender? Sim, muito obrigada. De repente, nem é esse o propósito, saber o porquê, mas realmente amenizar esse sentimento que eu acho que é o objetivo, né? Isso, cuidar com gentileza. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada. Obrigado, Ana. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho, Paulo. Marília. Oi, Maria. Oi. Acho que só complementando também um pouquinho do que a Cláudia falou, essa prática e a prática da semana passada, eu acho que depende muito do tônus emocional que a gente está. Quando a gente para começar a fazer a prática, olha para o tônus emocional, eu acho que todo esse ciclo, mesmo se a gente escolher você fala, escolhe um sentimento 3 ou 4 ou 5, mas acho que depende do tônus. Se a gente está com um tônus emocional mais neutro ou um pouco mais positivo, mesmo que você escolha um sentimento que tem um grau maior, você vai conseguir talvez fazer esse ciclo de uma forma mais tranquila, é isso? Marília, perfeita pergunta. Porque quando a gente ensina isso, a gente comenta o seguinte, né? Olha, essa prática é usada se você estiver sentindo um incômodo. Se você tiver com a vida numa ótima, nesse momento super feliz, não faz essa prática, porque você não vai querer ficar se escarificando para sofrer. Você vai falar, estou bem, não é a prática adequada, você tem tantas outras. Essa prática é para usar em momentos de sofrimento. Só que, Marília, para você usar em momentos de sofrimento, você tem que praticar muito, porque senão não vai rolar. Né? Então, você vai praticar. Agora, pegando a sua pergunta e complementando, se você estiver num momento de muita angústia, vai ser difícil você parar no 3. Se você tiver prática, é uma delícia, porque você deita e rola. Você vai, então vamos nessa. Se você não tem prática, não recomendo. Tem que fazer o curso, tem que saber manejar. Por isso que eu falei, olha, isso aqui não é uma coisa incólume, não é... Eu estou passando, me sinto até um pouco responsável aí, porque não quero afirmar, isso daqui não é panaceia, e cada um que faz tem que saber o que está fazendo. Tá? E só mais um único complemento, que como você comentou, a semana que vem talvez seja a última e talvez você mude um pouco. Só um comentário, né? Eu fiz o curso com o Gustavo no Sírio, então eu tenho todo o curso que a gente tem os áudios, e alguns áudios que eu consigo pegar também aqui no teu site, quando a gente começou o curso. Às vezes é mais fácil para praticar durante a semana inteira ouvindo esses áudios do que talvez voltando nessas práticas que a gente está fazendo aqui, nesse vídeo, em tudo isso. É só uma sugestão para talvez o outro modelo, enfim, qualquer que seja o modelo. Ou seja, eu não pensei em nada, eu comecei a dar essas aulas. Não é que tanto que elas mudaram um pouco. Mas o que me falaram, um cara que trabalha com web, não sei o que, ele falou, ó, esse teu produto é super legal, mas se você quiser ele deixar ele mais, tem que editar, porque o legal seria assim, a Marília quer fazer essa prática. Você vai lá, clica e vai estar lá. Você quer a explicação do Gustavo, você quer a parte teórica, você quer a prática 1, a prática 2, e já tem direto, né? Então precisa trabalhar um pouco o material para ele ser mais útil. É isso que eu quis dizer. Mas de qualquer forma, é só agradecer você, o Gustavo, a Vivian, todo mundo que ajudou a fazer, porque está excelente, da forma que está, ajudou infinitamente. Legal. Obrigada. Obrigado.
Mais alguém quer uma pergunta? Oi, Paulo. Oi. Simone. Simone. Tudo bem, Simone? Tudo bem. Primeiro de tudo, agradecer vocês. Olha, é uma maravilha ser aluno. É uma maravilha. E de professores assim tão amorosos. Eu estou assim muito encantada hoje. E ao contrário da Cláudia, por exemplo, curiosamente eu peguei o incômodo número 3. Sei. E foi tão legal. Ficar com o 3. Com o 3, porque dentro do 3, às vezes, aquele novelo de lã está bem enroladinho. E a gente encontra uma coisa assim que parecia 3, mas não é tão 3 assim. Então, assim, foi muito bom trabalhar, porque rolou fácil e veio uma descoberta que subiu um bocadinho do 3. Mas deu para suavizar, deu para acalmar, deu para lidar com aquilo de boas. E é uma coisa que acontece muito nas aulas, quando a gente dá. Um aluno diz assim, mas tu me vem com essa de pegar um 3, ora, problema tem que ser um problemão. Porque sabe, gaúcho macho, assim, eu vou pegar um problemão, não, o que eu vou fazer com 3? E aí hoje eu fiz a experiência de ficar no 3 e foi assim excelente. Muito obrigada. Simone, é um prazer. Pessoal, para quem não conhece Simone, eu já apresentei uma vez. A Simone é professora de Mindfulness e Self-Compassion. Ela está ligando, ela está conectada com a gente lá do Rio Grande do Sul. E eu já falei, né, que daqui a pouco ela vai poder dar um retiro grande. Estaremos juntos. Eu quero trazer para São Paulo, né, junto com a Patrícia. E a gente vai fazer umas coisas bem legais. Então, vocês vão ver esse rostinho aí, pequenininho, aqui em ação. Obrigado, hein, Simone? É uma honra aí você estar aqui. Terminamos, então. Então, olha, eu estou achando que a semana que vem eu vou fazer um cardápio de práticas. Várias práticas úteis, curtas, para a gente fazer e manter gravadas. Tá? E aí, talvez eu pegue Loving Kindness, ou misture um pouco de tudo, ou um pouco de compaixão mesmo, sei lá. Mas, por favor, apareçam para a gente praticar junto. E aí, a gente vai ver qual é o futuro desse grupo, porque eu estou super acostumado. Eu já falo para quarta-feira, né? Imagino algumas de vocês que eu estou vendo sempre aqui também. Vamos ver o que a gente faz. Obrigado, pessoal. Sim, estamos Tchau. Obrigada, Paulo. Obrigado, Gustavo. Obrigada, Paulo. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, obrigada. Boa noite. Obrigada, Paulo. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigada, Paulo. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Tchau, Tânia. Tchau.